Hoje o programa é diferente, Andréia. E eu já quero pedir pra edição. Edição, sobe a Rita Lee aí. Venha me beijar, meu doce vampiro. Na luz do luar. Hoje a gente vai falar de doce vampiro, é isso mesmo. Ai, genial. Me deu um delay na minha cabeça. Por um segundo eu Rita Lee. Aí eu baixei o PDF aqui da Rita Lee. Falei, é mesmo, venha me beijar. É isso, hoje nós vamos beijar o vampiro. Venha conosco levar um beijo ou beijar o vampiro, porque hoje começa o nosso especial gótico do ano. É isso. Porque aqui temos especial gótico. Se você não sabe disso ainda, você volte e ouça o nosso último especial gótico. Isso, que adoramos fazer, inclusive. Eu mais do que nunca, mais do que ninguém. Não, mas assim, por nós, o especial gótico teria meses. Fique registrado. Não seria, nossa, aí, ó, dia 31 de outubro chegou, vamos fazer um especial? Não. Seria assim, metade do ano, especial gótico. Porque a gente gosta do assunto. Eu tenho gostado cada vez mais. Tenho gostado tanto que estou o quê? Com hiperfoco no nosso tema de hoje. Poderia estar levando uma vida muito mais leve, muito mais simples, sem nóia na cabeça, mas não. A pessoa decidiu o quê? Desenvolveu hiperfoco em quê? Em vampiro. É isso. Então, é assim, aqui levamos nosso trabalho muito a sério. Tudo em nome do trabalho. Tudo. É um sacrifício que a gente nem gosta. A gente veste a camisa da empresa. É isso. Dessa é empresa. Isso. Que fique claro. Dessa empresa, exatamente. Que fique claro, né? Deixa pra lá, né? Então, a ideia hoje é fazer um catadão. Isso, um tudão. Por que a gente até hoje, um negócio que é lenda e que criou-se todo um core, todo um arcabouço de conhecimento a respeito dessas criaturas. Vamos começar do começo, como já diria o outro. Exato. Não é mesmo? Pra gente fazer esse começo, eu acho que a primeira coisa, normalmente a gente faz isso, né? Quando a gente é mais novo. Eu vou lá no dicionário. Quando existia. E vejo o que significa a palavra. Hoje em dia, né? Eu fiz mais muito difícil. isso. Vamos começar pela acepção da palavra. Mas, como eu sou dodói, o que eu fiz? Eu falei, não. A gente vai começar pela etimologia da palavra vampiro. Exato. Porque a gente precisa entender de onde que veio isso, né? Como que ela chega ao português e de onde que ela vem. Relatos de aparições de criaturas que chupavam sangue das pessoas, elas apareceram em vários lugares, em épocas diferentes, e tem notações de até antes de Cristo, assim. Então, Egito, Antigo, enfim. Existem várias e várias lendas que dão conta desses chupadores de sangue. Mas quando que a gente vai instituir, de fato, o nome vampiro? Bateu o martelo, né? Bateu o martelo com esse nome, né? Principalmente no Ocidente. A gente nem tá falando do Oriente. Tudo que a gente for falar aqui do Ocidente, tá? A gente vai ter muito isso ali pelo século XVIII. Que de fato vai ganhar muita popularidade na Europa. E aí no século XIX vai extrapolar para a literatura. Mas como que começa essa popularidade? Então tem um historiador alemão chamado Thomas M. Bohm. Ele diz que a palavra vampiro apareceu pela primeira vez em 1725 em um jornal austríaco, que eu não vou me dignar a falar o nome Esse nome do fácil, jornal né? Em alemão. Não Winneschusses Diarium. É isso daí. Se acredita que aconteceu a partir de um mal-entendido entre os médicos austríacos e os intérpretes que estavam ali, que estavam falando com as pessoas que em tese foram sugadas, né? Estavam ali porque as pessoas tinham morrido e que estavam contando para esses médicos, né? Então, como isso foi na região da Sérvia, então a gente está falando de línguas eslavas, né? Ele diz que, na verdade, o que foi dito foi upir,
e não vampir, né? Ou enfim, é uma palavra para demônio. Então, a palavra vampiro, ela já parte daí. Em português, ela chega a partir do francês, do vampire, deve ser isso, e veio do alemão vampir mesmo, que veio dessa língua eslava. Então, ela já começa com algumas controvérsias, mas o vampiro, que a gente conhece, essa palavra, ela vem dessas nuances. E aí, vocês devem estar pensando a seguinte coisa. Ué, mas então quer dizer que ela aparece num contexto em que as pessoas achavam que estavam sendo atacadas por vampiros. Exatamente. Então a gente tem uma parte histórica a respeito dos vampiros. Que, como eu disse, as lendas, elas ultrapassam 125 a.C. Elas ultrapassam essa marca. Principalmente, e aí o que eles dizem é sempre que elas são trazidas do Oriente nos períodos das navegações. E a gente tem que entender que Romênia, que esse leste europeu, ele é meio orientalizado. Ele é uma Europa, mas ele não é uma Europa. Hoje eu acho que menos, mas ali eu acho que tinha uma diferenciação. Eu fui dar uma olhada em algumas coisas e eu vi que existia uma espécie de cisão, assim. Uma espécie de distanciamento cultural gigantesco entre esse espaço, vamos dizer assim, sérvio, otomano, turco e a Europa, né? Essa história de leste europeu e Europa, o abismo, vamos dizer assim, cultural era muito maior por conta de guerras que existiam ali naquele período, por conta do próprio Império Turco-Otomano, que o Império Otomano nada mais é hoje do que a Turquia, mas ele era imenso, e passou por uma série de guerras, e passou por uma série de questões com a Itália, com Veneza particularmente, porque tinha a questão do controle do mar. Portugal, né? Portugal, exatamente. Tinha uma coisa com o mar, né? Com esse controle marítimo da região. Então, existia pouquíssimo contato, né? A gente vai fazer outros programas do assunto, mas eu não vou invadir o assunto do nosso próximo programa, mas eu acho que esse tipo de cisão, esse tipo de distância só fomentou mais. Sim. Essa ideia, esse imaginário, assim, que é muito irreal, gente. Que a hora que a gente vai ver, ele fala muito desse lugar realmente do imaginário, na minha opinião, assim. Desse esotérico, desse, imagina, ali as pessoas do Cárpatos, né? Porque tem muito esse pessoal ali do Cárpatos, que nada mais é que o meio da Sérvia, né? Mas a gente tá falando de um abismo cultural gigantesco, assim, né? Essa distância entre esses universos praticamente, né? Bom, o que começa a acontecer? Na Sérvia, dois pequenos povoados, um a nordeste da Sérvia e um ao sul. A nordeste eu vou falar do jeito que tá aqui, eu não procurei a pronúncia em sérvio, desculpa aí, quem souber, depois deixa nos comentários, avisa pra gente como é. Eu vou falar como se lê, tá? Que me parece ser alguma coisa como que se Lerevo, alguma coisa nesse sentido, que aí você vai para Sarajevo, deve ser algo parecido. Deve ser alguma coisa assim. Kisievo, deve ser algo assim. E Medveda, que aí é mais tranquilo, que é ao sul. Então esses dois povoados, né, no início ali do século XVIII, dezenas de pessoas morreram misteriosamente, relatando que eram perseguidas por vizinhos mortos. E aí os sintomas que eles diziam que tinham era uma forte sensação de asfixia e dificuldade de respirar, momentos antes de morrer. Então, assim, a pessoa estava ali, mais ou menos, mas quando estava para morrer, começava a sentir que estava sendo asfixiada e tinha falta de ar. Aí eu vou falar dos casos separados, acho que facilita. Lá em Kisievo, em 1725, 9 pessoas morreram em 2 dias. Então, assim, você tem uma... Imagina, uma cidade minúscula, exato. O vilarejo, né, sei lá, nessa época devia ser um vilarejinho, devia ser tipo sei lá, um bairro,
né? De Isso, tamanho, é assim, isso. devia ser uma coisa bem pequena mesmo. O que elas diziam, né? O que as pessoas diziam é que todas essas pessoas, antes de morrer, mencionaram ter visto um vizinho, um tal de Petar Blagojevich. Ih, aí é que vai, hein? Blagovevich. Vevich. Enfim, o Peter. O Petar. Vamos chamar de Petar. O Petar, e aí eles diziam assim, olha, o cara viu, só que ele já tinha morrido, né? E aí o que eles diziam? Que esse cara vinha visitá-los em sonhos e começavam a estrangular essas pessoas. Então, todas elas, quando estavam ali no seu leito de morte, diziam que esse homem que já tinha morrido ia lá e começava a estrangulá-la. E é por isso que elas morriam. Aí o que fizeram? Abriram o túmulo do Petar. É lógico. O que você vai fazer? A gente precisa ver se o homem tá caminhando aí, vamos abrir o túmulo. Então, exumaram o corpo do cara. E aí, os médicos que exumaram o corpo disseram que o rosto e as mãos e os pés, na verdade, todo o corpo não poderia ter sido melhor conservado se ele estivesse vivo. Em sua boca, para grande surpresa, isso o médico legista falando, né? Encontrei sangue fresco que, segundo a crença geral, ele sugou daqueles que matou. Então, assim, possivelmente esse cara devia estar em algum processo de decomposição já, ou alguma outra coisa. E aí, quando eles abrem esse túmulo, eles veem esse cara mega com cara de saudável, sei lá, e acham que esse cara, de fato, está sugando o sangue dessas pessoas. Eu acho que aqui, o que a Andrea tá contando pra gente passa por um lugar justamente desse tipo de confusão mesmo, biológica, né? Porque a gente pensa, talvez aqui não, na Sérvia, mas parte desse, eu acho, daqui são suposições minhas, né? Esse tipo de distanciamento cultural, acho que causa uma ideia de estranhamento. Eu acho que mais pra frente, quando a gente efetivamente entrar nos relatos literários, né, não nos relatos, na literatura, existe um duplo aqui, né, entre Europa e Oriente. E cristãos e não cristãos. Isso. Né? Então tem um quê de mistério, tem um quê de, ai, olha aí essas figuras que eu não sei explicar que devem ser do mal, né? Isso. Mas aqui existe uma espécie de pânico vampiresco, né? Isso. E aí a gente pensa assim, por exemplo, um corpo quando ele está em decomposição, ele pode passar por uma série de processos. A gente sempre acha que não, né? Do tipo, não, morreu, dá uns anos ali, vira osso, tá tudo certo. Não. É que a gente não vê isso, ainda bem, mas o corpo, exato, passa por uma série de processos. E aí, por exemplo, o que pode acontecer? A nossa pele, ela começa a ficar cada dia mais enrugada, mais seca. E essa decomposição, ela causa o que a gente chama de atrofia mesmo da pele, né? Ela diminui. E aí isso, por exemplo, na gengiva, isso causa uma exposição maior dos dentes. Por exemplo. Então, por exemplo, você vai olhar os dentes de uma pessoa que tá ali há um tempo, sei lá, recém-morta, né? Mas não muito tempo, algumas semanas, talvez. Você pode ver, por exemplo, dentes mais expostos, porque a gengiva, ela atrofia. Então, você vê, por exemplo, um canino gigantesco, você fala, nossa, né? Olha só como ela está com esses caninos gigantes. Outra coisa que acontece frequentemente num corpo em decomposição. O corpo, ele começa a decompor por dentro. É que a gente não vê, mas ele está se decompondo por dentro. E o que começa a acontecer é que ele começa a soltar gases e a se decompor mesmo, literalmente, né? Então, por exemplo, a pessoa que tá... O corpo que está se decompondo, ele faz barulhos, ele pode soltar resíduos ali, pode ser sangue, mas pode ser... né, qualquer tipo de como fala? De líquido, né? Fluido, de fluido, né? Exatamente. Então, não é totalmente incomum que a pessoa, por exemplo, tenha sangue na boca. Ou nos olhos, ou nos ouvidos, né? Nos orifícios. Isso não é incomum. Porque você começa a abrir essas veias, essas arteríolas, esse emaranhado vascular,
e a pessoa efetivamente pode pôr pra fora esse resíduo, né? Esse sangue. Entendi. Então, assim, existem, por exemplo, em lugares muito frios, congelados, o corpo, ao invés dele atrofiar, dele secar, ele incha. A pessoa fica mais cheinha. Tanto que, por exemplo, os vampiros na Sérvia, né, nessa região, eles eram descritos como bolas de sangue. Olha aí. Tanto que nas casas, o que eles faziam? Eles colocavam estacas na porta das casas, porque se eles chegassem perto, furariam e, né... Mas é isso. Eu acho que tem uma confusão que se faz. Eu acho que até hoje se faria. É que hoje em dia você tem médico em todo lugar, né? Existem esses centros de institutos médicos legais, que as pessoas têm conhecimento, formação sobre isso. Mas a decomposição do corpo, ela passa por uma série de nuances que variam com o clima da região, o motivo da morte, as doenças prévias que aquela pessoa poderia ter. Uma série de variáveis que, nesse momento de pânico vampiresco, vamos dizer assim, que as pessoas abriam os túmulos, e aí começa, tá vendo, veio um vampiro, vamos abrir o outro túmulo. Aí você começa a abrir túmulo atrás de túmulo, e aí você vai ver corpo de tudo quanto é jeito, com uma série de alterações que você não sabe explicar, e que podem, sem dúvida, virar, né, tema de, né, mais lenha nessa fogueira aí de problema, né, então... Nesse vilarejo, eles abriram o caixão ali do Peter, e aí eles colocaram uma estaca no coração dele e queimaram o corpo, né? E aí nunca mais se teve relato de vampiro no vilarejo. Assim, pra eles, naquele momento, eles exterminaram a praga. Isso foi lá em Kisievo. Agora, o caso lá em Medveda, esse é legal. É bem legal. Aí, 7 anos depois do que aconteceu lá em Kisievo, em janeiro de 1732, o medo tomou conta do vilarejo também. Por quê? Porque em 3 meses, 17 pessoas morreram. E delas, pessoas jovens e saudáveis, né? Tinham morrido sem nenhum motivo aparente para ter morrido. E aí os sintomas eram muito parecidos com os que a gente tinha visto antes. Forte sensação de asfixia, dor no peito, enfim. E aí definiram que era... O cara que seria esse vampiro era um mercenário albanês que tinha chegado do Kosovo. Então ele tinha ido pra esse... Coitado. Ele tinha ido pra lá e acabou morrendo. Sim. O nome dele era Arnaut Paile. E aí abriram do mesmo jeito, né? Aí o médico, o médico que foi ali, que percebeu que o corpo não estava em... Olha só, aí o médico percebeu que o corpo não estava em decomposição e havia sangue fresco escorrendo dos olhos, nariz, boca e ouvido. Aí, ó. Isso porque era o médico, hein, pessoal? Isso era o médico, porque era o médico que fazia a exumação, não tinha muito jeito. Né, aí, do mesmo jeito que aconteceu lá no outro vilarejo, eles cravaram a estaca no peito do sujeito e queimaram o corpo. E aí, o Thomas Bow, que é esse historiador que conta todas essas histórias de onde que surgiu, né? Que eles foram os primeiros representantes conhecidos da espécie vampírica, né? Porque é isso, né? Assim, eles foram, de fato, foram os caras que morreram por ser vampiro. Sendo ou não, eles foram os 2 sujeitos que morreram por ser vampiros. Não era... Não importa, eles morreram de causa, vampiro. Causa. Morreu de vampiro. Isso, entendeu? Bom, tem um patologista recente, um tal de Christian Reiter, que ele pegou todos os relatos do período e tudo mais, e por conta do lugar que estava, né, por conta do período e tudo mais, ele diz que foi uma epidemia de antraz. E aí ele fala, né, que o antraz é uma doença bacteriana transmitida de animais infectados para as pessoas, com resultado de morte. Eu não conhecia, eu conhecia o antrax, mas o antraz não fazia ideia do que pode ser do tanta que era. coisa, né? Teria que pesquisar mesmo, assim, o que estava acontecendo na região nas épocas e tudo, mas realmente pode... A gente passou por uma pandemia em que as pessoas tinham morriam de literalmente falta de ar, gente. Então, assim, pode ter sido... Vampiro, epidemia. não. Não.
Na verdade, a gente controlou, né? Os vampiros e tal. Os vampiros. Na verdade, não. Teve um que tem... Olha, vou ficar aqui. Que tem pelo menos 300 mil mortes nas costas dele. Mas a gente deixa isso pra lá, né? Enfim. Pra gente entender, é claro, o espírito do tempo, né? Não tem muito como a gente falar dessas coisas e não pensar na coisa do saber mesmo, né? Do saber médico, de como era. A gente tá num período aqui que é o iluminismo, né? Então, tudo tinha que ter meio que uma explicação. Então, por mais maluca que fosse, eu acho que tem isso também, que não era algo do lugar, nesses casos, não era algo do lugar do demoníaco. Talvez para os aldeões ali, né? Mas para os nativos ali, talvez. Mas para os médicos... muito difícil. Eu acho que tinha essa coisa do espírito do iluminismo e vamos dar uma definição do que está acontecendo ali, né? E uma definição autocentrada também, né? Isso, que tem muito esse lugar, assim, que hoje em dia pra gente é bem manjado, né? Sim. A gente já tá até desgastado de tanto falar isso, mas é bem autocentrado esse timing que começa, né? E aí, essas cidades sérvias, elas ficavam ali na terra dos Habsburgo. Enfim, ficava ali nas meiucas, né? Nas fronteiras com essas terras. Então, como a gente falou do domínio otomano, e a gente... durante muito tempo se falou da ameaça turca, que é essa coisa do expansionismo e tudo mais. Os vampiros, eles vieram, de certa forma, ali naquele contexto, como essa ameaça ao cristianismo, como uma opção à ameaça turca. Então a gente também tinha um lugar ali de... estão matando os cristãos, entendeu? Tipo, ainda tinha esse lugar. Eu acho que super tinha, Andréia. Acho que super... E eu acho que assim, quando a gente... Agora que eu tô, né, com hiperfoco... eu acho que eu vejo muitos desses elementos, assim, na figura do vampiro, que tem até hoje. Que é, assim, a gente relativizou um pouco as coisas, deu uma melhorada nesse monotema, assim, do vampiro anticristão, vamos dizer assim. Mas ele ainda eu acho... As fraquezas dele tem a ver com esse histórico. O perfil dele hipersexual tem a ver com esse foco. Eu acho que... sempre o estrangeiro. É sempre um estrangeiro, exatamente. Sempre... Tem vários elementos da figura da personagem, vamos dizer assim, né? Desse vampiro personagem... que eu acho que fala exatamente dessa característica meio cultural, assim, não sei se chamaria cultural, histórica, enfim, mas me parece que tem essa origem e funciona muito bem, né? Sim. Pra uma personagem. É porque, assim, é aquela pessoa que era uma não pessoa, na verdade, é um morto-vivo. Então é aquele que tá caminhando entre nós, mas que tem um certo mistério. E a gente vai ter isso muito com aqueles que são estrangeiros, né? Que tem essa coisa do não conhecido, do desconhecido, do outro. Então, eu acho que cabe como uma luva nesse sentido. E aí, gente, é claro que tudo isso que a gente falou aqui ia acabar onde? Ia acabar na literatura. Obviamente. Chegamos. Porque, na verdade, esse programa... O que é esse programa, Gabi? Esse programa, ele é um programa que ele está sendo feito. Esse episódio, lindo, maravilhoso, ele está sendo feito por um propósito. Ele está sendo feito por um propósito o quê? Para nós soltarmos todo Nelson Rubens e Sônia Abrão que há dentro da gente. Exatamente. Porque o que acontece? Teremos muita fofoca aqui nesse programa. É casos de família, digo. Quase. Não chega a ser caso de família, mas assim... Tá lá. Tem um núcleo. Entende? Tem um núcleo aqui que é bastante complexo. Exatamente. Né? Porque o que acontece?
A primeira vez no Ocidente, em forma de prosa, né, que a gente vai ter um vampiro de verdade, né, um vampiro na literatura, uma história escrita sobre um vampiro ou com a temática de vampiro, vai ser o conto do John William Polidori, que na verdade a gente coloca só John Polidori, que é O Vampiro. Simples assim, fácil assim. Direto assim. E direto assim. Ele faz parte de uma tríade que são essas obras basilares a respeito dos vampiros em literatura. Que começa com Vampiro, que é o conto do Polidori, que é ali de 1819, então já estamos no século XIX. Carmila, que é uma novela do Joseph Sheridan Le Fanu, que é de 1897, e Drácula, que é um romance. Então a gente vai de um conto de uma novela para um romance. E o Drácula, que é um romance do Bram Stoker, que é de 1897, mesmo ano de Carmila. E tem um motivo para ser o mesmo ano, tá? Pra frente. Então assim, pra gente entender toda a mitologia que se criou e tudo que se criou ao redor do vampiro, para além disso, né, para além de tudo isso que a gente... desses 3 textos basilares, existe um tratado do Agostinho Calmon, Dom Agostinho Calmon, então quer dizer, ele era um frade, que chama Tratado sobre os Vampiros. Ele é o primeiro Van Helsing da história. Pois é. Nossa, entendeu? Van Helsing aí, aí, ó. Quem disse que não existe? Não existiu. Quem disse que não existiu? Esse cara, ele foi o sujeito que teorizou e falou a respeito, colocou em texto toda a obra desse tratado. E ele não falou só de vampiro, ele falou de fantasma, ele falou de um monte de coisa. Mas existe, não tem em português, infelizmente. Eu li em espanhol, que chama Tratado sobre os Vampiros. Tem no Kindle, para quem lê espanhol, tem lá no Kindle. Como ele é um sacerdote, a gente tem que lembrar disso. Ele começa a fazer umas perguntas da seguinte coisa, né? Se os vampiros ressuscitam, por exemplo, é uma pergunta que ele faz. Como se faz essa ressurreição? Se faz pelas forças da própria pessoa ou o retorno da sua alma? É um anjo ou um demônio que o reanima? É por ordem ou permissão de Deus que ressuscita? Então, assim... ele vai fazendo perguntas e ele tenta, ao longo desse tratado, responder a essas perguntas. Então é muito interessante. No caso da literatura em si, né, do texto ficcional, a gente vai ter esses 3 que eu falei, que é o Vampiro, do Polidori, o Carmila, do Fanu, e o Drácula, de Bram Stoker. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o conto O Vampiro. Eu acho importante a gente entender um pouco desse conto, mas entender em que ocasião ele foi feito. Eu amo essa história, amo. E por que esse vampiro se tornou esse aristocrata? Porque até então, lembra que eu falei um pouquinho antes? Que ele era uma bola de sangue, que as pessoas colocavam estacas. Então, como que essa criatura virou esse ser nobre, aristocrático, seduzente e tudo mais? Como que ele se transformou nisso? Como passamos pra isso, né? O Polidori, né, o John William Polidori, ele foi médico e escritor, é assim que colocam, mas ele foi, na sua vida, majoritariamente médico. Uhum. E ele foi médico particular de um homem chamado Lord Byron. Apenas uma pessoa aí chamada Lord Byron. Quando falamos a respeito, Os Morros dos Ventos Vivantes, falamos a respeito de Lord Byron, porque a gente vai ter ali o tal do herói byroniano. Quem cria o herói byroniano é o próprio Byron. Ele é o herói byroniano por excelência, não é mesmo? E o que é esse herói byroniano? Bom, vamos ver aqui, e aí a gente vai
começar as fofocas. Que a gente vem pra isso, entendeu? É isso. É isso, viemos O vampiro aqui passa para pela isso. fofoca, É não óbvio. tem jeito. A gente não queria. Falei, Gabi, a gente vai ter que falar sobre isso. Tudo bem pra você? Falou, tudo bem. Então, é isso. É isso, é sobre isso, está tudo bem. O que acontece? O vampiro do Polidori, ele é criado a partir de um fragmento inacabado de um escrito do Byron. O Polidori, ele não ficou sendo o médico do Byron. Chegou uma hora que o Byron pegou e demitiu o cara. Mas como que isso se deu, né? Em que momento que ele era esse médico do Lord Byron? Bom, existe um período que é chamado, que é a grande reunião que todo mundo, quem é mais ligado em literatura gótica e quem já ouviu falar de uma senhora chamada Mary Shelley, vai lembrar dessa história Exato. com Frankenstein. Exato. Né? Tudo isso aqui começa no ano de 1816, que é o ano que eles chamam do Ano Sem Verão. Teve uma erupção vulcânica em 1815, ali no Monte Tambora, que acabou ocorrendo o que eles chamam de inverno vulcânico. O que é isso? Bom, ele tem uma redução de temperatura, então vai sentir frio. Por quê? Porque as cinzas vulcânicas, elas vão ficar grudadas no ar e nesse ar também vai ter gotículas de ácido sulfúrico. Coisa super legal, assim, no ar. Tranquila, voando Assim, por aí. Tamo quase igual? Acho que estamos, entendeu? Quem somos sabe nós São para Paulo, julgar, tipo, 2 semanas atrás? Acho que foi quase, mas assim, a gente tá morrendo... Basicamente isso. A gente tá morrendo assado, né? Lá não, lá eles Químico tiveram mesmo, um tal... tóxico. Lá eles tiveram um frio mesmo. A sensação era de frio, por quê? Porque cobriu o sol, bloqueou a luz solar pelo ano na parte do hemisfério norte, chegou na América. Então, assim, foi uma coisa horrorosa. Bom, os ricos, né? E aí, nesse período também, a Europa, ela tinha acabado de passar pelas guerras napoleônicas. Então, assim, ela estava devastada, o povo estava com fome. Esse desastre climático fez com que as pessoas ficassem sem comida. Então, estava tendo muito saque, né? E aí, o que acontece quando a população pobre começa a a sociedade, como a gente conhece, começa a degringolar. Os ricos vão lá e vão para os seus castelinhos, cercam tudo e ficam lá só os ricos sendo ricos, né? Como já diria o Scott Fitzgerald. Eles ficam ali, eles sendo eles. Então eles se juntaram. O Lord Byron estava já nesse lugar, que é ali perto de Genebra. Eles chamam de Vila Diodati, que era perto de um lago, super idílico e tal. E essas pessoas, ele já estava lá com o Polidori, junto. E aí chegaram os convidados, né? Porque imagina, vou passar, tá tendo surto de febre tifoide. Não, vou ficar o mais longe possível desse lugar. E aí eles foram para esse lugar para ficarem sendo ricos juntos ali. Como eu disse, o Byron e o Polidori já estavam lá. E aí se juntaram a ele a Mary Goldwyn, que ainda não era a Mary Shelley. Guardem essa informação. O futuro marido Percy Shelley e Claire Claremont, que era a irmã adotiva da Mary Shelley, que ainda não era Mary Shelley, e era amante do Byron. Entenderam a configuração? É o futuro ex-marido com a atual amante e a... Porque o que acontece? Coisa, né? O Percy Shelley, ele já era casado. E ele leva a Mary, que é amante dele nesse período. Aí, depois ela vira esposa. Exato. Fala-se muito a respeito disso. Se diz que a Mary Shelley, que ela não se abate. Que ela fala assim, não, eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Tipo, eu vou viver esse amor com esse homem e eu sei que ele é casado e tá tudo bem. Entende? Então, existia... E assim, o Lord Byron, ele é o campeão de acabar com reputações. Para quem lembra dos nossos programas sobre Orgulho e Preconceito,
sabe o que é ser uma mulher que, enfim, que é dona do próprio nariz no século XIX, no período vitoriano, né? Não é nada simples, na verdade não existia isso. Então a gente tem 2 casais e mais um médico. O que pode dar errado? Pra esse povo todo, imagina, chegou lá, fizeram o que ricos fazem, Exato, né? foram ricos todos juntos ali. Todos juntos, e aí chegou uma hora que eles estavam super entediados, né? Porque só o Láudano não estava dando conta. Sim, as pessoas... Olha só, veja você, as pessoas usavam drogas naquela época. Sim, completamente diferente das de hoje, talvez, mas usavam. E aí, o negócio tava meio assim, o que a gente vai fazer? E eles começaram a contar histórias entre eles. Se diz que começaram a ler histórias de fantasmas, né? Porque o clima estava bem propício para isso, inclusive, né? Então, dizem que, por exemplo, eles liam Fantasmagoriana, de Jean-Baptiste Banot, o Vathek, de William Beckford. Não satisfeitos com isso, falaram assim, bom, vamos criar... Cada um aqui vai criar uma história de fantasma. E a melhor história ganha, sei lá, um rachixe a de mais. láudano a mais. É isso. É isso. Só que o que saiu disso aqui? A Mary Shelley, né, que ainda não era Shelley, mas a Mary Shelley criou o que seria a gênese do Frankenstein. E ela só tinha 19 anos nessa época. É isso. O que você fez com 19 anos? Fique aí. Faça a sua reflexão sobre os seus 19 anos e... Não, e mais, né? Passamos por uma pandemia. Alguém aqui escreveu alguma coisa? Pois é. Não quero nem dizer nada. Sim. Né? Alguém fez Frankenstein? Ninguém fez. Não. Então, Ninguém isso. Fez. É isso. Quem pode, tchau, pode. obrigado. Tchau, tchau. Acabou o programa. Complicado. É isso. O Byron produziu The Burial a Fragment, que ele usou depois para finalizar um épico que ele estava escrevendo, Mazepa. O Polidori, que não tinha nada a ver com os ricos sendo rico, ele era o médico Coitado, do né? Byron. Tava lá. Ele devia estar curtindo ali? Devia. Claro. Mas ele, imagina. É tipo Ele não os era. acompanhantes de jogador de futebol, sabe? Isso, os parça. Os parça. Tava ali de parça. O Tudo Polidori pago. tava ali de parça, entendeu? Exato. Tudo pago. Era isso. E aí, eu acho que ele falou assim, tá todo mundo escrevendo, né? Vou escrever também. Por que não? E ele pegou o fragmento do Byron, leu lá, falou, legal isso aqui. E aí, inspirado por esse fragmento, ele escreveu O Vampiro. Só que o que se conta é que ele escreveu essa história em privado e que foi publicado sem o consentimento dele, atribuindo a autoria ao Byron. Ora, rico sendo rico. Ora. Veja você, né? E aí, o que rolou, assim, é que dizem que o Byron tentou durante anos desvincular essa autoria a ele, mas que não conseguiu, pelo menos não no período que ele estava ali tentando. Mas eu não sei também como que era essa tentativa, Exato, né? entendeu? Que tipo de tentativa? Tem um filme de terror de 97 chamado Gótico. É ruim, tá? É ruim. Eu já tô avisando antes que é pro pessoal... Que é pra ninguém dizer, nossa, a Andrea falou que era uma maravilha. É ruim. É uma porcaria. Por que a Andrea assistiu? Bom, por causa do nome, Gótico. Exato. Mais explicado que isso, impossível. Mas o autor que fez o Percy Shelley, que era o Julian Sands, ele, quando perguntam para ele sobre o que é o filme, ele resume da seguinte forma: acho que esses retratos estão enraizados na realidade. Se as pessoas pensam de outra forma, é por causa da cal vitoriana posterior deles. Estes não eram apenas belos poetas românticos. Eles eram hedonistas, subversivos e anárquicos, perseguindo uma linha particular de amoralidade. O filme retrata Lord Byron como demoníaco e Shelley à beira da loucura.
mas o filme é uma peça expressionista. E isso não é uma expressão irracional de suas realidades. E eu acho que era isso mesmo, entendeu? Era uma festa doida. É isso, gente. Festa estranha e gente esquisita. Exato. Qual que é a grande problemática disso? Bom, eu disse que o Polidori, depois que tudo isso aconteceu e tudo mais, né? O Polidori foi mandado embora. Esse manuscrito foi publicado sem ele saber, né? Sem o consentimento dele. Porque ele disse que o texto para ele não estava pronto, por isso que ele não ia publicar, e aí acabou sendo atribuído ao Byron. Diz que ele tentou se desvencilhar, como eu disse, durante muito tempo. Eu vou entrar um pouco no que é o conto para contar outra fofoca. Opa! Porque aqui é fofoca atrás de fofoca, aqui não tem muito jeito. Exato. Percebam que é tudo ao redor do Byron. O que eu acho extremamente curioso, né? Porque, para além de ser essa pessoa rica, né? Essa pessoa com posses, essa pessoa que podia ter no seu séquito quem ele quisesse, e talvez por isso ele tenha sido tão grande nesse sentido, também pelo estilo de vida que ele tinha e pela forma como ele era. Já chego lá. Aconteceu em meio aos excessos que sempre ocorrem em Londres durante o inverno, de comparecer a várias das festas da melhor sociedade, um nobre que chamou a atenção mais por suas singularidades do que por sua linhagem ou fortuna. Costumava observar a animação ao seu redor como se pudesse se manter alheio a tudo. Parecia que os risos das jovens mais lindas somente o atraíam para que pudesse, com um simples relance de seu olhar, enregelá-los e fazer penetrar o medo naqueles seios onde até então reinava a despreocupação. Os que tinham sentido tal assombro não conseguiam explicar o que os havia abalado. Alguns o atribuíam aos olhos mortos e acinzentados dele, que uma vez fixos sobre o rosto de alguém, pareciam não alcançá-lo, mas que num único instante se tornavam capazes de invadir as profundezas do coração da pessoa e cair como um raio de chumbo, esmagando a pele que não conseguiam rachar. Do que se trata esse conto que o Polidori escreveu? A ideia toda é que existia um casal de irmãos que ficaram órfãos, que eram os irmãos Aubrey. Eles ficaram órfãos e eles ficaram meio largados assim, porque eles ficaram órfãos muito cedo, então as pessoas ficavam, os tios e tudo mais, ficavam mais preocupados com a fortuna e a educação deles era relegada aos empregados da casa. Então ele fazia o que ele queria. Na real era isso. Basicamente era isso. Numa dessas festas para a sociedade e tudo mais, ele conhece um sujeito que era muito recluso, que era chamado de Lord Ruthven, que num primeiro momento o capturou pela forma dele e tudo mais, mas que ele foi percebendo que ele era ele era manipulador, que ele seduzia e tudo mais. Por que ele deu o nome de Lord Ruthven para a personagem que é o vampiro da história? É esse Lord Ruthven. Esse nome, ele é o mesmo do protagonista de um outro romance, que é chamado Glenarvon, que é de 1816. Esse romance, ele é escrito pela Lady Caroline Lamb. Pois bem, quem é Lady Caroline Lamb? Caroline Lamb foi a esposa do Visconde de Melbourne, o seu William Lamb II. Mas ela foi amante do Lord Byron. É dela a frase que fala que ele é um homem perigoso, que ele é um homem cruel e perigoso. Né? É dela? É dela. O protagonista do romance é um pastiche, é uma sátira ao Byron. Ele é o Byron. O Polidori ter usado o nome dessa personagem para o vampiro dele não me parece ser aleatório. Entende? Então, assim, essa construção de vampiro que a gente tem, ela está extremamente colada à personalidade do Lord Byron.
Por isso né? que a coisa aristocrata, você acha, assim. Isso. Por quê? Porque esse é o cara da danação. No conto, o que ele faz? Ele faz questão, por exemplo, ele conta ali, né, num momento, ele fala assim, ele é muito caridoso com pessoas que têm problemas, que são viciosas. Então, por exemplo, pessoa que tem problema com jogo, pessoa que tem... Ele dá dinheiro, ele dá comida, mas pessoas que são muito boazinhas, que são muito puras, ele tenta... se ele se aproxima dessas pessoas, ele acaba com a vida dessas pessoas. Basicamente, né? É o Byron. Olha que loucura, né? A coisa de como ele era visto. E aí, por que eu tô falando, né, enfim, isso tudo, né? A Caroline Lamb, quando foi lançado, porque todo mundo sabia do que ela estava falando, ela simplesmente criou uma ficção que era uma biografia. As pessoas que estavam ali na ficção, todas elas, inclusive ela, o marido, todas elas as personagens eram pessoas reais. Como até mesmo esses seres não humanos são humanos, né? É isso. É isso. Que loucura. Como a gente pode ser um vampiro sem selo, né? Sem a carga sobrenatural, né? Foi muito ruim, porque ela já tinha uma reputação complexa. Depois que ela lançou o livro, a reputação dela foi pra lama mesmo. Sério? Né? Porque é a mulher, né? O Byron, a gente fala dele até hoje. Você sabia quem era a Caroline Lamb? Não, ninguém sabe. A reputação dela foi pra lama mesmo. Ela ficou muito mal na alta sociedade britânica, né? E aí, o Earl de Lovelace, né, que é uma espécie de conde, que era o marido da Ada Lovelace, que era a única filha do Byron, né, ele conheceu o Byron, e aí ele falou a seguinte coisa a respeito do Byron. Ele tinha uma queda por certas lendas orientais sobre a existência anterior, e nas suas conversas, assim como na sua poesia, assumia às vezes de um ser decadente ou exilado, expulso do céu ou condenado a uma nova encarnação sobre a terra por causa de um delito qualquer, vivendo um peso de uma maldição predestinada a um fado que na realidade ele tinha se imposto a si mesmo em sua mente, mas que parecia disposto a cumprir. Às vezes essa dramática fantasia se assemelhava a uma impostura. Fazia o papel de louco, mas pouco a pouco tornava-se mais sério, como se acreditasse destinado a arruinar a própria vida e a vida de todos aqueles que lhe eram próximos. Nossa. Pesado, né? Muito. Então, assim, daquele vampiro que o pessoal encontrou lá naqueles condados lá na Sérvia, pra cá, o que a gente tem vai colar nessa doença, né? Porque é isso no final, né? Quando a Anne Rice cria o Lestat, na verdade ela tá dando uma caracterização à doença que a filha dela teve, né? Então, assim, quando você cola o Byron, né, esse aristocrata, a essa doença, entre muitas aspas, a esse ser doentio, e você cria esse vampiro, é exatamente isso. Então, esse vampiro literário, ele vai ser sempre da corte, ele vai ser sempre esse mistério, ele, né, assim, pelo menos esses primeiros, a gente vai ver que vai ser sempre assim, que é muito exemplar nesse sentido. Né? É muito próximo, eu nunca tinha parado pra... É muito próximo, na verdade, né? É isso. Que eu coisa, acho que... gente. E é o Byron, de novo o Byron, e não né? é à toa que existe também um imaginário, até às vezes psicológico, né? Assim, não é imaginário, mas eu diria que vampiro também vira
Acho que também pela própria analogia, né? Da pessoa que te suga, da pessoa que não te faz bem, da pessoa que te explora, da pessoa que vai tirar o que você tem sem te dar nada, né? Acaba sendo tudo conectado, vamos dizer assim, né? É isso. Que doideira, gente. É isso. O que acontece com o Polidori, né? E eu acho que ele já tinha entendido isso, né? Ele acabou afundado em dívidas. Se diz que ele se suicidou com cianeto. Por conta de uma depressão. Mas quando foi dada a causa-morte dele, foi dado de causas naturais. Depois, muito tempo depois, é que viram que ele tinha falecido por conta do cianeto, que ele tinha se matado. Mas a causa-mortes dele, assim, no período, foi dado como causas naturais. Entendi. E eu acho que, assim, eu, sem querer falar mal do Lord Byron, mas eu acho que, e eu acho muito contundente essa descrição que o marido da Ada faz, né, da Ada Lovelace faz, porque é a impressão que dá, né, de todas as pessoas que acabaram se relacionando com ele em maior ou menor grau. Que essas pessoas, elas acabaram viciosas, né, no que a gente chama essa coisa do... E a gente tem que lembrar que a gente está falando do romantismo, né? Então, do período romântico, né? Então, é a coisa da boemia, da noite, enfim, das tuberculoses. Total. Então, assim... E ele mesmo, esse cara branquinho... Isso. Assim, fenotipicamente também combina, né? É isso. Então, é esse cara que talvez, num primeiro olhar, ele te seduza, mas que, na verdade, é um demônio. Que ele vai te fazer muito mal, né? Porque a gente tem que lembrar que esse cara, ele era muito rico. Então, assim... Ai, André, mas você vai criticar rico agora, de novo? Sempre? Ué, sim. Não é isso. É que, assim... Ué, não temos culpa, gente. Não temos culpa. É isso. Esse sujeito, se ele estivesse em Paris, por exemplo, possivelmente ele seria muito próximo daqueles libertinos, né, de Paris. Total. Assim, que tem essa coisa do eu sou maior que qualquer outra coisa. Então a impressão que eu tenho é isso, é que talvez essa vida que ele levava, que para ele era muito tranquila, porque, enfim, tenho dinheiros infinitos e tenho posses e tenho, enfim, tenho um nome e tudo mais, para as outras pessoas que estavam ao redor dele, que não tinham isso, no caso do Polidori era só um médico, quis seguir o fluxo e acabou mal, né? E acabou muito mal para ele, né? E aí, quem ficar muito empolgado com essa história do herói byroniano, eu não vou querer me repetir, porque a gente falou a respeito dele lá em O Morro dos Ventos Uivantes, que é exatamente tudo que a gente está falando dele aqui e que ele vai se encaixar, principalmente ali com a Anne Radcliffe, com Os Mistérios de Udolpho e com o Lord Ruthven, o vampiro aqui do Polidori. E aí? Eu falei que a gente tinha 3 pilares, né? Então, o primeiro era o vampiro, que foi ali publicado em 1816. Bom, aí temos Carmila. O caso que narrarei aqui, cujo efeito sobre minha mente foi de tremendo horror e que nunca caiu no esquecimento, foi uma das primeiras ocorrências da minha infância, da qual sou capaz de recordar. Há quem acredite que o episódio seja banal demais para ser digno de um relato por escrito. Você, contudo, entenderá por si só o motivo pelo qual escolho contá-lo. No andar mais alto de nosso castelo há um espaçoso aposento coberto por um teto de carvalho inclinado que, apesar de eu ser a única criança ali, chamamos de quarto das crianças.
Eu não tinha mais de 6 anos quando, uma noite ao acordar, olhei ao redor e não encontrei minha babá nem outra criada alguma. Acreditei estar completamente sozinha. Não fiquei com medo, pois eu era dessas crianças alegres, cujos ouvidos são cuidadosamente mantidos longe do alcance de histórias de fantasmas, contos de fada ou quaisquer tipos de crendices populares que nos fazem cobrir a cabeça com o cobertor quando algum móvel de madeira estala de repente, ou quando as sombras à nossa volta dançam e se alongam com o bruxuleio da vela prestes a se apagar. Pelo contrário, fiquei enfurecida. Senti-me insultada por estar sendo ignorada pelos meus responsáveis e comecei a choramingar, ganhando fôlego para soltar um vigoroso urro de raiva. De repente, para minha surpresa, percebi que ao lado da minha cama havia um rosto, de uma expressão grave mas belo, me observando. Era o rosto de uma jovem moça ajoelhada e com as mãos debaixo do cobertor. Cessando de choramingar, retribuí seu olhar com uma espécie de espanto prazeroso. Ela me acarinhou com suas mãos e deitou-se ao meu lado da cama, puxando-me para perto de si e sorrindo. Uma afetuosa onda de sossego invadiu-me no mesmo momento e logo estava adormecida novamente. Mas, pouco tempo depois, fui despertada por uma sensação semelhante a 2 agulhas cravando-se fundo em meu peito e soltei um grito estridente. A bela jovem recuou, os olhos fixos em mim, depois desceu para o chão e rastejou para debaixo da cama. Carmila já foi um pouquinho, então o vampiro ele fica ali nos primeiros anos do século XIX, né? E Carmila é já quase indo para 1900, é 1897, já quase final do século XIX, né? A Carmila, ela é a primeira obra de vampiro que é representada por uma figura feminina, né? Então, ela é escrita pelo Joseph Sheridan Le Fanu. Esse autor, a gente vai falar dele um pouco depois, mas ele teve um pequeno jornal, enfim, e ele empregou um homem chamado Bram Stoker. Por isso que ambas as histórias saem no mesmo período. O Bram Stoker se inspirou em Carmila para fazer o Drácula. Ah, que legal. Só que o Drácula, ele ainda, para além disso, né, ele ainda se utilizou de um historiador para fazer, né, um historiador romeno e tudo mais, porque a gente sabe que ele queria colar de novo, lá, um nobre, no caso específico do Drácula, um nobre estrangeiro, né, que também tem uma vida, tem o que dá base para ele, que é o Vlad Tepes, uma coisa bastante complicada, né, uma história, o Drácula histórico, se é que a gente pode falar isso, também num lugar muito complicado, né, diferente do Byron, mais guerreiro e tudo mais, mas ele era um sanguinário, né? Então, também nessa chave do que faremos, né? Uhum. Para onde vamos, né? Esse nobre que não era tão boa pessoa assim. Mas voltando ao Carmila, né? Uhum. Como eu disse, ela é essa primeira história que tem como base uma vampira, né? Uma primeira prosa que tem uma vampira como figura feminina, né? E ele é todo narrado em primeira pessoa. Ele é narrado pela protagonista, que se chama Laura. Ela que vai narrando todos esses sentimentos dessa relação que ela tem com a Carmila. Por que ele também é exemplar? No caso dos homens, quando esses vampiros atacavam homens, eles matavam e tá tudo bem. Uhum. Quando eram as mulheres, eles acabavam com a reputação dessas mulheres, né? Ou era num lugar disso, ou era no lugar de subverter essa mulher vitoriana, né? Que se convencionou durante muito tempo chamar de o anjo do lar, né? Que quando a gente vai ler Um Teto Todo Seu, a Virginia Woolf vai falar desse anjo do lar. Fala, né? Que é muito da era vitoriana. Que essa mulher
extremamente frágil, angelical, que desmaia, que tem os faniquitos, qualquer coisa desmaia, e assexuada, né? Tutelada primeiro pelo pai, depois pelo marido. E esses vampiros, eles vêm para tirar esse lugar dessas mulheres, para mancharem, digamos assim, essas mulheres. E se a gente for olhando no caso do Carmilla, por exemplo, e depois para o Drácula, que ele vai dando meio que uma autonomia para essas mulheres. Mas, de novo, a gente está falando de período vitoriano. Por que tem gente que gosta pouco dos finais desses livros? Porque a gente está falando de romances de formação inglesa. Então a gente sempre vai voltar para o status quo, não tem jeito. Mas a gente tem, sim, alguma micromudança nessas mulheres quando essas coisas acontecem. E aqui acontece isso, né? Então, a Laura, ela é essa criatura, essa mulher vitoriana por excelência, né? Conservadora e tudo mais. A Carmilla, que é a vampira da história, ela é a femme fatale. Ela é a grande femme fatale. Todos ficam encantados com ela, porque ela é linda e ela é doce, só que ela tem rompantes, ela tá sempre sedenta por sangue. Porque o que acontece? Essa menina, essa Laura, mora com o pai sozinha numa cidade erma, né? Num lugar ermo, num pequeno castelo ermo. E aí, numa noite de lua cheia, aparece uma caleche, uma carruagem a toda. E aí essa carruagem capota. E tem uma mãe ali dentro, uma senhora, e tem uma filha. E essa senhora e vários homens meio esquisitos também, ela fala assim, eu tô com muita pressa porque eu preciso chegar na cidade mais próxima, porque eu preciso resolver algo, eu não preciso dizer o que é. E a filha dela parece ter desmaiado e batido a cabeça, e desmaiado, e tá ali desmaiado. E aí o pai, vendo o desespero dessa mãe, fala assim, ela fala assim, em 3 meses eu volto pra pegar a minha filha. E ela vira e fala assim, o pai, né, vira, não, deixa ela aqui com a gente cuida dela e depois você volta. Só que era tudo um estratagema, uma coisa pra ela entrar no castelo. E a partir daí, a menina que tá lá, a Laura, ela é uma menina carente. Por quê? Porque ela tá muito longe da civilização. Muito sozinha, né? Muito sozinha, tem pouca idade, 16 anos. Então, assim, não tem ninguém pra conversar, nada. Quando ela vê a menina, ela fala, pai, pede pra ficar, porque aí eu vou ter uma coleguinha aqui. Uma coitada, pobre coitada. Pobre coitada. E aí ela pega e começa a ficar íntima dessa moça. E aí tem uma parte que ela narra a seguinte coisa. Parecia um ardor diamante, sentia-me encabulada. Aquilo era ao mesmo tempo detestável e irresistível. Então, e eu acho muito curioso que toda vez que a gente vai ouvir falar do Carmilla, ele fala assim, insinuações... Não é insinuação não, gente. Todo mundo sabe o que está acontecendo ali. Não tem nada pornográfico, nada assim, não vão a vias de fato. Mas o desejo sexual tá ali, né? Mas é muito curioso, porque é sempre colocado assim. Como é que é? Sugerem... Não tem sugestão, não. Tem não. Não tem sugestão. Tá escrito lá mesmo. Não tem sugestão, não. Só se você leu errado. Se você leu errado, tem sugestão. Ai, sensacional. Bom, Sugerem é ótimo. Eu acho genial, sim, né? sim. O pessoal fala assim, não, eles sugerem algo. Não sugerem não, Não, gente. Poxa, né? Tá, isso. Ofende nós não, né? Não ofende a minha inteligência, né? E aí, bom, para além de Carmilla e o vampiro do Polidori, a gente tem Drácula de Bram Stoker, né? Mas
Vocês perceberam que esse programa vai ser um pouquinho mais curtito? Exato. Exato. Vocês também devem ter percebido. Dá uma olhada aí na barrinha de tempo desse programa. Estão olhando aí? Tá vendo? Tá vendo aí? Bom, vocês estão percebendo que não existe a possibilidade da gente falar de Drácula nesse programa. Existe, mas o programa teria o quê? Umas 5 horas. Não dá. Não temos isso. Então, a gente já tá deixando aqui um spoiler, porque o nosso próximo programa, a gente vai falar sobre Drácula de Bram Stoker. Esse dia chegou. Quer dizer, Esse dia chegará. Exato. Está vindo isso, aí. gente. Exato. Está vindo e, olha, difícil foi, mas delicioso também. Muito. Né? Então, assim, no próximo programa, então a gente precisava dar todo esse contexto aqui, porque se a gente fosse falar tudo isso no programa de Drácula, ia ficar pouco tempo para falar de Drácula. Ou pouco tempo para falar disso também, né? Disso que a gente também, queria falar com calma. É um assunto muito legal, muito interessante. Não dá. Fofocas, né, gente? A gente queria fofoca. Fora que vai dizer que não é legal saber que o Drácula veio aí do Lord Byron. É isso. De pessoas tóxicas. Né? Estamos aqui falando de pessoas tóxicas. É um assunto o quê? Contemporaníssimo. Não é? Olha aí. É isso. Tá vendo? Eu acho também. E aí, assim, pra gente terminar, Gabi, quais são, me fala aí, 3 indicações de hoje. 3 indicações de obras que tem vampiro. Uma... Sem ser Drácula. Ah, não. Sim. Sem ser Uma Drácula. tá aí, dita aí, no nosso programa, né? Que é o Vampiro do Polidori, certo? Sim. Na minha humilde opinião. Sim. Né? A outra, que eu acho que a nossa edição também já trouxe, que a nossa edição que é boa, gente. Vai ouvir Rita Lee, gente. É isso. Tá? Vá beijar seu vampiro. É isso. Com Rita Lee, porque essa música é maravilhosa. E eu acho que dá pra assistir o quê? Amantes Eternos. Não é? Eu amo esse filme. Você gosta? Eu amo. Eu amo. E... eu acho que fui eu que te indiquei, inclusive. Foi você que me indicou. E eu quero dizer o quê? Que vou aqui adiantar, vou dar um micro spoiler. Eu acho que Amantes Eternos é um tipo de questão com vampiro, traz um tipo de questão com vampiros que eu gosto. Que é meio filosófica, assim, e que vai ter em um dos próximos programas que a gente vai fazer sobre, que não é Drácula. Não é o Drácula. É outro. É outro. Que aí fica aí o mistério. Qual será? Fica a dica. Mas Amantes Eternos, na minha opinião, dialoga com essa obra. Porque traz essas questões diferentes que não são só as questões assustadoras, assassinas, né? Dos vampiros. Não é só o terror em si, Isso, não né? é só essa questão assustadora do vampiro. Acho que traz outros assuntos que o tema vampiro pode suscitar pra gente que não é vampiro. Olha, gente, histórias tem inúmeras, né? Tem. Anos 80, pra quem é dos anos 80, eu amava esse filme. Vi de novo? Não. Qual? Porque tenho muito medo de como direi, de me decepcionar. De decepcionar, né? Regra dos 15 anos, então. Mas é Garotos Perdidos, que tinha a música do Doors. E eu era louca quando era... Não consigo ouvir nada mais do Doors hoje em dia, mas eu amava quando eu era adolescente. E era... e tava lá tocando People Are Strange. E tinha todo um negócio, enfim. Então, Garotos Perdidos. O que mais? Nossa, mas tem um monte de coisa, né? Tem, imagina. Tem o Crepúsculo, a gente não pode esquecer. Diário de um Vampiro. Né? Não é Vampire Diaries. Vampire Diaries. Quem gosta é minha cunhada. Eu também não conheço muito, mas sei que fez muito sucesso. Muito sucesso.
Buffy. Buffy, sim. Buffy. Eu era mais do Angel. Eu gostava mais do Angel do que da Buffy. Confesso, não assisti Buffy, mas assisti Angel. Que foi um spin-off da Buffy, né? Que mais? Aquele que depois virou série. A série eu ainda não vi. Mas aquele filme do Taika Waititi, o Que Fazemos nas Sombras. Ah, sim. Que é muito bom. Muito bom, realmente. Nossa, hein, Andréia? É muito bom, é muito bom. Que memória, Que ele vai pra Andréia. comédia, ele é meio um The Office dos vampiros, muito bom. assim. É muito bom. Concordo é muito com você bom. que é bom. Que mais? Ai, tem muita coisa, né? Acho que não dá. Fora, assim... Fora os classicões, sei lá, Nosferatu, né? Assim... Expressionismo alemão forte, né? Os próprios Dráculas com o Bela Lugosi e depois com o Christopher Lee. Tem aquelas trecheiras, né? Eu vi uma vez um negócio... Eu tô tentando me lembrar em qual streaming que foi, que era, sei lá... Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Você já viu isso? Ai, para, pelo amor de Deus. Porque isso daí foi uma época que veio. Gente, olha, veio... Orgulho, Preconceito e Zumbis. Isso que eu ia falar. É dessa época que veio, tipo... Teve um que Abraham era... Lincoln, Caçador de Vampiros. Então, mas tinha outra de zumbi, não tinha? Que era de nazistas e zumbis. Uma coisa meio assim, não era? Meu Deus, Pois esse eu não sei. André. Esse eu não Você conhece chafurdei Limite? Eu não conheço. Quem tem limite é município. É município, exatamente. Esse negócio de limite não existe. existe. Né? Fora os desenhos animados, né? Por exemplo, Castlevania, né? O Sim. próprio... Jogos. O jogo e o desenho, né? O anime, né? Do Castlevania. O Vampire Hunter D, que é excelente, inclusive. Também é de vampiro. Tem muita coisa, né? Então, assim, a gente vai ficar aqui falando, vai falar eternamente. O meu preferido de todos é o próxima semana. O nosso próximo programa, que é Drácula. E confesso que Amantes Eternos também é um que me pega num lugar muito... muito gótico. Ele tem essa vibe gótica, né? Não tem muito jeito. Porque, por exemplo, Um Drink no Inferno. Você já assistiu Um Drink no Inferno? Não. Ah, então matei a experiência pra você. Putz. Tá tudo bem. Que bosta. Tá tudo bom. Você Um sabe Drink no que Inferno, a minha que é do vida Tarantino. assim, né? Você não assistiu? Você sabe, não. Eu não tenho... Puta merda. Porque até o meio do filme você não sabe que é um filme de vampiro. Acabei de matar a André, experiência você sabe pra que a minha você. sina é essa, né? Tá tudo Puta, bem. mas olha, Você sabe ao que vivo, gente. Não tô acreditando. Quem sabe faz que ao eu fiz vivo. isso. Quem sabe faz ao vivo. Mas eu achei. Porque eu achei, né? Você Deveria, né? Eu deveria. Não deveria. Ninguém deve Não, mas nada. assim, eu devia, você mas tá tudo bem. É isso que eu quero dizer. Tá perdoado, André. Não é que assim... Meu foi... Deus. Não, tá tudo bem. Mas é isso, por exemplo, Um Drink no Inferno. Também, mas ele é... Os vampiros, né? Os do John Carpenter também amava. Esse você assistiu? Não. Do Carpenter também amava, assisti muito. Não assisti. Mas também, assim, era adolescente. Eu não sei hoje, né, se... Pois é. Eu tô na minha fase de fazer meus testes de retorno, assim. Tenho um pouco Toda de sexta. medo. Toda sexta eu faço meu sextou, assim. Eu vou lá e pego um filme Antigo. e faço. Entendi. Esse olha, esse do Carpenter, olha, mas me veio assim, do John Carpenter, eu amava esse filme. Seria obrigada a ver de novo, tá onde isso? Na Amazon Prime, olha só, vejam vocês, tem lá. Lá vai André. Vou assistir, vou ter que ver. Vai ter que contar pra ver, gente. não vai ter que jeito. Depois eu conto, por favor. depois eu conto o que rolou. Mas também contem pra gente quais são Por as favor. obras de vampiros que vocês gostam. Aqui não temos preconceito. O André gosta de Crepúsculo. Podemos falar de Crepúsculo, Venha, não tem problema. traga. A gente, assim, eu me lembro muito na época, eu acho que Crepúsculo deu um novo... Tava muito esquecida essa coisa do vampiro. Eu também acho que deu um novo... Eu acho que né, deu uma lufada. fôlego. Isso, Também acho. isso. Eu só tenho as minhas críticas a
como é que eu vou dizer? Diga. Ai, a protagonista, que eu acho ela... sim. Eu não li os livros, então, desculpem, eu não sei do que se trata, assim, não li Crepúsculo. Não, na verdade, eu li o primeiro livro. Os outros eu acabei não lendo. Mas a atriz, o filme, eu acho ele tão baixo orçamento e eu acho ele tão ruim. E você não sabe da maior. A minha mãe gostava. Então eu tive que levar a minha mãe ao cinema para ver os 2 últimos filmes. Porque minha mãe queria ver o povo virar lobo. Eu falei, mãe, a gente vê em casa. Não, mas no cinema a tela é maior. Eu falei, tá bom. Então eu fui levar minha mãe pra assistir o Crepúsculo. Minha mãe gosta de Crepúsculo. Olha só, ela é mais jovem que eu. Eu não sou jovem nesse tanto, não. E é isso. Então, assim, não temos preconceitos. Não. Chega aqui e fale qual vampiro que você gosta. Deixa nos comentários. Se a gente não comentou algum vampiro aqui, diz qual foi, qual que é o que você gosta, o que você leu, o que você assistiu, o que você quer. Isso. Porque gostamos, estamos aqui para isso, né, André? Exatamente. Exato. E aí você pode, por exemplo, fazer como o meu queridíssimo amigo Valdir Fumene Jr., que escreveu para nós. Escreveu pra gente. Olha só, veja você, né? Ele escreveu lá, ó. Vou ler aqui o comentário dele lá no programa. Na verdade, ele mandou um e-mail pro Livros em Cartaz 61, Silêncio dos Inocentes. E aí ele mandou assim: olá meninas, tudo bem? Saudades de vocês. Saudade também. Saudade, mais. por favor. Aí ele: eu tô com dificuldade de comentar, pois sempre tô vindo em atraso. Não tem problema, comente. Tá tudo bem, nós aqui. também somos Tá assim, somos assim. Aí ele disse que tá com mais de 50 horas de podcast pra ouvir. É isso. Falei, meu Deus, a vida adulta. Vida adulta é isso, entendeu? Sobre o programa, como eu gosto de Silêncio dos Inocentes. Nunca li os livros, mas sou fã dos filmes. O primeiro filme é um combo de aulas de atuações. Impressionante o quanto eles brilham, não é verdade? Apesar de gostar de gore, para mim, a melhor forma de terror é aquela que plantam na tua cabeça e você fica com aquele medo de te atormentando, e Hannibal Lecter faz isso muito bem. Ele já te captura sem mesmo ter contato contigo. É mesmo, isso é verdade. né? Aí a gente comentou nesse episódio a respeito do sotaque da Judy Foster. E olha só o que ele disse. Sobre Tiger King, tem um que é isso assim, comigo e o Brunão falando sobre aquela coisa ímpar. Eu preciso ouvir, gente. Ouça, Andréia, garanto os risos. É o episódio 193. Então, Valdir, gente... com certeza a gente vai ouvir. Você não tem... Gabi... Amanhã tô lá eu ouvindo esse programa, porque aqui é assim, gente. Aqui, pessoa... Tiger King, gente, é isso. Vamos ouvir esse programa e vamos assistir Tiger King, porque é uma doideira. Eu não tanco, não. Pra mim é difícil. É muito bom, André. Eu vou ver se eu escuto o episódio. Eu devo ter passado, de fato, confesso, deve ter pulado, porque eu falei assim, não é pra mim. Olha, eu vou contar uma coisa. A Ana e eu, a gente tá assistindo filmes dos anos 90, né? Todo fim de semana a gente coloca. Aí, assim, agora, tudo quanto Ai, como é que fala? Eu não queria falar macaco. Como é que eles falam? Símios? Todo símio que aparece, vamos falar assim... A Ana olha e fala, olha aí, ó, o Chimp Crazy, que é o nome da série, né? Aí, ó, o Chimp Crazy. Eu fico, Chimp Crazy. Isso não sai da cabeça, gente. Então, assim, cuidado por onde vocês caminham. Porque é um negócio que vai te acompanhar. Entendi. O Tiger King é a mesma coisa, assim, nunca mais eu consigo olhar um animal... Assim, não que antes eu olhasse, né, com essa inocência, não é isso, mas... Vem à tona toda aquela coisa que você viu no documentário e você fica assim... Você fica, gente, parou tudo. Entendeu? Porque assim, não dá.
Eu não consigo nem entender, né? Porque eu não vi, então eu fico meio É uma meio doideira, alheia. é muito doido. Não precisa ser muito... Você pode não assistir e ter noção mais ou menos do que é, assim. São pessoas muito fora da caixinha. Norte-americano, pensa assim. Olha, eu vi na TV a cabo, antigamente passava umas trecheiras, assim, né? Naquele canal Home and Health, tinha algumas coisas assim. Discover Home and Health. E tinha um negócio lá que era a tal da... Como é que era? Não sei o que lá, Bubu. Que era uma coisa asquerosa, assim. Era uma criança. E era esse... E era esse pessoal ali. Mas, gente, era muito difícil, assim. Eu não... Que a menina e tinha um negócio de Miss infantil no meio. Nossa Meu Deus. Acho que eu vi um episódio para nunca mais. Falei, não, gente. E aí a gente que não é normal. Deus me livre. Não dá, não. Tá vendo? Olha aí, Valdir, tá vendo como foi você escrever? Tá vendo, gente? Escreve, porque aqui rende, aqui as coisas rendem. Né, André? É que a gente gosta do papo. Pois é, e se o povo quiser escrever pra nós, como é que o povo faz, Gabi? Ou vocês mandem um e-mail para contato@livrosemcartaz.com.br e escreve que a gente gosta. Pode escrever grande, pode trazer referência, pode perguntar o que a gente achou, indicar outro podcast que a gente gosta. Ou você vai lá no nosso Instagram e vai seguir a gente no nosso Instagram, que é o @livrosemcartaz_. Aí você aproveita, dá uma olhada nos nossos programas antigos, curte, comenta, envia pros amigos, compartilha, porque a gente gosta, né, Andréia? É isso. É isso. É isso. E aí, só pra lembrar todo mundo que nós estamos aqui nesse puxadinho. Que é dado pelos meninos do Portal Refil. Então, sempre agradecendo muito ao Brunão, ao Baconzitos, ao Plínio e a todo mundo. Agradecendo aos patrões, né? Que sem os patrões esse programa não teria. Então, dá um cascai pra nós lá no Apoia-se. Dá uma olhada como é que faz. Dá um page view pra gente lá no portalrefil.com.br. Faz favor. E vê lá, estão todos os links lá. Agora você pode andar com a gente no peito. Peito. No peito. Então agora a gente pode estar lá. Peito. Não, ainda não. Peito. Ainda não temos. Não temos. Olha só, vejam vocês, ainda não temos camiseta porque ninguém pediu. Então enquanto ninguém pedir, não teremos camiseta. É assim que funciona. Né? Não teremos camisetas do Livros em Cartaz. Quando as pessoas começarem a pedir, aí a gente tem. Mas os meninos lá, que já tem camiseta do CA2, já tem camiseta do Que É Isso Assim, que está lá, onde? Está lá na podcaststore.com.br. Leva a gente então no lá, peito. No peito. É isso mesmo. Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço. Por esse programa maluco que a gente fez aqui. Vivemos para isso. Servimos bem para servir sempre. Conteúdo maluco. É isso. Obrigado para todo mundo que ficou aqui ouvindo. Até o próximo programa, já com spoiler. Então, não dá nem pra falar que não tem. Quem não leu o livro, já se coça aí pra ver o filme. Já dá seus pulos. Pra chegar aqui no próximo programa, já todo mundo aqui na mesma página, como dizem nas empresas. Odeio esse termo. Odeio. Também. Hoje estamos especiais. Hoje estão. Fiquem bem, um beijo pra todo mundo e tchau. Tchau.